Bom, aqui dando continuidade ao tema, vamos agora falar de controle de odores em entes anaeróbias, né? Então aqui as condições de contorno se limitam aos reatores anaeróbios e a questão de recuperação do metano dissolvido no efluente, para incremento da produção de biogás. Eu vou inverter a ordem do título aqui na apresentação, vou começar falando das técnicas de controle de odores e seguir para a questão relacionada à recuperação do metano. Bom, esse esquema aqui a gente mostra o que a gente chama de emissões de gases residuais, que diferentemente do biogás, são gases que não são colocados de forma concentrada, né, são emissões fugitivas que são encontradas em diversas etapas do tratamento. Vão desde o tratamento primordial, abre aspas, Cherny-Chartial, fecha aspas, até a coleta do efluente, tratamento do biogás e gerenciamento de lodo. Então são emissões de gases odorantes que podem também levar à corrosão, efeitos à saúde, e uma questão mais recente, a presença de gases dissolvidos no efluente dos reatores, tanto gases odorantes como sulfeto de hidrogênio, como também a presença do metano dissolvido, grandes quantidades de metano dissolvido no efluente. Então aqui, para se ter uma ideia em relação à questão do metano dissolvido, que é uma novidade, a questão dos odores não é mais uma novidade, né? Para se ter uma ideia, tem-se da ordem aí de 8 a 25 miligramas por litro de metano dissolvido em efluentes de reatores do ASB, o que corresponde aí a uma emissão de quase 50 quilos de CO2 equivalente por habitante por ano. Para se fazer uma comparação, o fator brasileiro de emissão de gases de efeito estufa, declarado aí no inventário brasileiro, para estações de tratamento e disposição de esgoto é da ordem de 69, né? Então, o que demonstra um grande impacto, né, relacionado à emissão de gases de efeito estufa a partir de efluentes de reatores anaeróbios. Mas para tranquilizar um pouco, né, essa emissão aqui de 69, ela representa 1/5 do setor de saneamento. A maior parte das emissões de gases de efeito estufa de metano, né, do saneamento vem de aterros sanitários, e dentro do fator brasileiro, menos de 0,5%, né, do fator brasileiro total de emissão de gases de emissão de metano, né. De todo esse metano produzido nos reatores anaeróbios, cerca de 30% a 40% vai ser perdido nessa forma dissolvida, que representa aí uma perda de mais ou menos 5 kWh por habitante por ano, né, versus aí o valor que o Carlos apresentou, né, de 15 kWh por habitante ano, produzido normalmente na situação ideal, né, a partir do biogás coletado nos reatores. Falando um pouquinho agora da questão dos odores, falando um pouco das medidas preventivas e de monitoramento em relação a odores em estações anaeróbias, algumas medidas gerais para toda a estação, apresentando aqui, algumas foram apresentadas na nota técnica, que será lançada hoje aqui na revista DAE, o uso de barreiras físicas no perímetro, muros, árvores aromáticas, implementação de programa de recebimento de efluentes não domésticos, né, os precentes, isso foi muito falado hoje aqui, no intuito de impedir a entrada de compostos precursores de gases odorantes, né? Então compostos contendo enxofre e nitrogênio principalmente. E o monitoramento desses precursores também, por exemplo, o monitoramento do sulfato nas redes coletoras e nas entradas da estação. Essa questão do monitoramento, ainda no Brasil, ela não é regulamentada no monitoramento de odores em estação. Aqui no Paraná, a gente teve, há um tempo atrás, uma resolução SEMA que exigia essa questão do monitoramento, se eu não me engano, em unidades de odor, mas a resolução atual, ela só indica a necessidade de medidas preventivas e, se necessário, o controle por técnicas de controle de odores, né? Então, esse monitoramento ele fica restrito à necessidade dos prestadores de serviço, em condições de reclamação mesmo, né, da população, e também no âmbito dos processos de licenciamento ambiental e de renovações de licença, enfim, né? Então são situações, casos específicos. Então a gente pode fazer um monitoramento direto dos compostos odorantes, como por exemplo, né, esse Jerome, que é equipamento que monitora a concentração de H2S, monitoramento indireto a partir de nariz eletrônico, que monitora a questão do odor completa, né, de vários compostos somados, ou monitoramento através de júri, né, de pessoas, o júri olfatométrico. Isso pode gerar aí os famosos mapas de odores, né, que levam em consideração, inclusive, previsões, né, de dispersão de gases odorantes. No tratamento preliminar, agora entrando mais a fundo na estação,
deve-se priorizar o regime hidráulico laminar, mas a gente pode tirar proveito também de escoamento em regime turbulento, em regiões confinadas, onde pode-se fazer a captação e exaustão dos gases em locais específicos. Também existe uma prática comum em relação ao controle de odores, a mitigação, prevenção, né, da emissão de odores, principalmente nas redes elevatórias e tratamento preliminar, que é a adição de químicos, né? Então aqui existe um artigo aqui que a gente faz, inclusive, algumas sugestões em relação às doses, né, que são aplicadas. É claro que essas doses devem ser afinadas em campo, né, em caso a caso, mas só para mostrar, né, é possível se fazer reações de oxidação utilizando oxidantes fortes, como peróxido de hidrogênio, cloro, permanganato. A Sabesp e a Sanepar têm várias experiências, né, em relação à utilização desses químicos na rede, né? Da onde eu venho também, lá de Juiz de Fora, né, a cidade da facada, a própria Cesama, que é a operadora local, tem aqui uma experiência na utilização de peróxido de hidrogênio. Pode também se utilizar de alcalinizantes para que faça o aumento do pH e a ionização, solubilização do sulfeto e evitar a emissão de sulfeto gasoso, né? Ou então a adição de nitratos ou aeração, que vai alterar o potencial redox, levando à inibição de micro-organismos que geram o sulfeto de hidrogênio e levando à ativação de micro-organismos que oxidam o sulfeto de hidrogênio. Outra prática muito importante em relação ao controle de odores é a inclusão em projetos de dispositivos para remoção de escuma e também a prática de retirada de escuma, principalmente no interior dos separadores trifásicos. Mas é um pouco estranho isso, né? Qual é a relação entre, né, a emissão de odores e o separador trifásico? Você obstruindo a saída de biogás aqui no separador trifásico, você aumenta as pressões e as parciais dentro do reator e aumenta a solubilidade dos gases que saem do reator. Então, portanto, há uma maior probabilidade de emissões de gases odorantes nos efluentes dos reatores. Também a questão de testes de estanqueidade nos gases, nas câmaras de biogás, nos decantadores, né? E um manejo adequado dessas tampas, né, para evitar a emissão de gases a partir da cobertura. Aqui uma situação, um tratamento preliminar muito comum, né, a questão da emanação de odores, né, onde a gente pode fazer uma cobertura parcial do tratamento, por cobertura dos canais, e para manter as pressões negativas dentro do canal, né, e evitar o escape de gás através das coberturas, principalmente em regiões onde a gente tem grandes aberturas, né, próximas ao gradeamento, a instalação de cortinas de PVC que vão diminuir a seção de entrada de ar e vão garantir uma pressão negativa melhor no canal, evitando essa emissão de gases odorantes através das frestas. Aqui mostrando uma situação um pouco mais complexa, onde a gente tem a cobertura de todo, né, o tratamento preliminar, mas nesse caso é um prédio, né, uma estrutura muito maior, há uma geração muito maior de gases para tratamento e, consequentemente, um custo muito maior envolvido nessa situação. Aqui mostrando algumas imagens de coberturas de canais, com acesso dos operadores, né, coberturas em arco, coberturas localizadas em regiões onde já se conhece, né, onde se tem a turbulência e maior probabilidade de emanação de odores. E em reatores UASB, né, uma atenção especial ao sistema de distribuição de esgoto, né, na cobertura do reator, fechamento com tampas que permitam acesso do operador para a limpeza dos dispositivos de alimentação dos reatores e a exaustão dos decantadores. No caso da exaustão dos decantadores, uma atenção especial à localização dos captadores de exaustão, que devem ser posicionados o mais próximos possíveis ao nível d'água, em função do sulfeto de hidrogênio ser um gás e outros compostos odorantes serem gases que têm densidade relativa ao ar maior, serem mais densos que o ar, né? Então eles se acumulam na fração próxima ao nível d'água, e isso também evita a corrosão, né, da estrutura, uma vez que o fluxo de ar vai vir de cima para baixo, né? Então evita a corrosão da acumulação de ácido, né, na laje de cobertura dos reatores. Aqui mostrando já uma questão de manejo de odores nos efluentes tratados dos reatores. São câmaras dimensionadas para prover uma queda hidráulica do efluente e, consequentemente, uma agitação e emanação desses gases odorantes. Podem ser uma câmara com queda livre ou preenchida com material suporte para facilitar, né, o contato entre o ar e o efluente contendo os gases dissolvidos. E aqui mostrando alguns parâmetros operacionais. Essas câmaras, elas
esses dados acho que vão ser disponibilizados, né, e podem ter acesso a esses valores aqui. Bom, em relação ao tratamento desses gases, então, uma vez enclausurados, exauridos as fontes geradoras, né, esses gases devem ser submetidos a tratamento. Então, existem várias opções, eu trouxe aqui as 3 principais opções utilizadas para tratamento de odores, né, que são os biofiltros, sistemas biológicos, os lavadores de gases, né, são sistemas químicos, e a absorção em carvão ativado granular. Aqui é uma comparação econômica, né, desses 3 tipos de sistema, em custo a valor presente em milhões de euros, para uma estação há 20 anos, né, o valor aqui, para um sistema de tratamento de 50 mil metros cúbicos por hora, que equivale a uma estação aí de... É difícil falar isso, porque depende da região onde está fazendo, né, a captação dos gases odorantes, mas poderia chutar aí uma estação de grande porte, né, de 600, tratando 600 litros por segundo de esgoto, né, um sistema atenderia talvez, né? Então aqui mostrando que, de fato, os biofiltros, né, em termos de CAPEX, OPEX, né, há 20 anos, que eles são vantajosos, né, em relação às demais técnicas. São bastante simples de operar, a construção também é muito simples, como vou mostrar aqui. Então os biofiltros são sistemas em que o ar ele é insuflado através de um leito filtrante, e nesse leito filtrante ele é umidificado e permite o crescimento de micro-organismos oxidadores de enxofre, né, de sulfeto. Então aqui eu sou alguns parâmetros operacionais desses biofiltros aqui, mas eu gostaria de destacar os tempos de detenção do gás dentro desses biofiltros para remoção de odores, que variam aí em segundos, né? Então quando for mostrar um outro tipo de biofiltros, a gente vai comparar esses valores aqui. Aqui mostrando a questão dos materiais de cimento, são amplamente acessíveis, né? São compostos por fração orgânica, aí, contendo turfa, substratos de compostagem e uma fração sintética também, com materiais amplamente acessíveis, né? É uma mistura desses materiais que vai permitir, juntamente com a umidade, o crescimento desses micro-organismos que fazem a oxidação do sulfeto de hidrogênio e de outros gases odorantes. Bom, então aqui a gente fecha a questão do gerenciamento dos odores e vamos partir para a questão do gerenciamento do metano dissolvido nos efluentes dos reatores UAV. Então, quando a gente vai falar em metano dissolvido em reatores UAV, né, a gente tem que tratar então de uma unidade de desgaseificação, uma ideia semelhante àquela caixa de dissipação que eu mostrei para o sulfeto de hidrogênio. Esses gases que saem dessa unidade de desgaseificação, contendo, né, o metano anteriormente dissolvido do efluente, o que se faz a pergunta é aonde levar esses gases, né? Uma vez recuperado esse metano, ele é suficiente para garantir uma mistura com biogás e o atendimento dos requisitos de recuperação energética, por exemplo, né, o Cristo apresentou os padrões, as concentrações necessárias, né, de metano para diferentes tecnologias, né, de aproveitamento do biogás, né, então é suficiente essa concentração? Se não, né, então eu devo submeter esse gás a um tratamento, porque senão eu vou tirar um gás que está dissolvido e vou lançar no ar, né, e vou emitir gás de efeito estufa. Então a intenção não é essa. Então aqui, antes de começar a falar propriamente das tecnologias e dos diferentes cenários onde a gente recupera energia ou trata esse gás, né, falar um pouquinho sobre os fundamentos da desorção de gases, né, que é os fundamentos dessas unidades aí de remoção de metano e também de remoção de sulfeto de hidrogênio. Então, a lei de Henry, né, ela diz que um sistema em equilíbrio, a concentração de um gás dissolvido pode ser estimada a partir da pressão parcial do gás e da constante de Henry, né. Então, C aqui, né, não estou conseguindo apontar aqui, mas C seria a concentração. Agora sim. Então, o C seria que a concentração do metano, né, ela é proporcional à pressão parcial do metano na fração gasosa. Então, a concentração dissolvida é proporcional à pressão parcial do gás. E a pressão parcial, por sua vez, é proporcional à fração molar ou concentração volumétrica, né, do metano na fração gasosa e a pressão total do sistema. Então, é o que mostra esse gráfico aqui, que né, quanto menor a concentração de metano na fração gasosa, menor a concentração de metano dissolvido. E a constante Henry ela é variável em função da temperatura. Quanto maior a temperatura, menor as concentrações de gases dissolvidos. Então, tirando uma lição, né, dessa questão da lei de Henry, né, o que a gente tem na prática em unidades de desorção é uma situação em que a gente não tem um equilíbrio termodinâmico, né? Então a gente vai ter uma concentração maior de metano no efluente e um gás, né, com menor concentração de metano. Então, consequentemente, há uma transferência de massa, né, do metano da fração líquida para a fração gasosa. Então, nesse sentido, na prática, né, uma desorção de gases, considerando aí a lei de Henry e as questões de dinâmica aqui,
pode ser alcançada a partir da diminuição da fração molar do metano no gás em contato com o líquido. Então, consequentemente, poderia ser a introdução de um ar atmosférico sem metano, então tem fração molar zero, ou através da diminuição da pressão total em sistemas operados a vácuo, por exemplo. Então, essa situação de transferência de massa, ela é estudada a partir de uma teoria conhecida aí como teoria dos dois filmes, em que a transferência de massa do gás através do meio líquido para o meio gasoso, ela ocorre por difusão, e há uma resistência a essa transferência de massa, tanto na interface líquida quanto na interface gasosa. Para o caso de gases pouco solúveis em água, como é o caso do metano, essa resistência à transferência ocorre na fração líquida. Então, isso quer dizer que em sistemas de desorção de gases, promover uma turbulência suficiente na fração líquida para vencer essa resistência à transferência de massa. Em contrapartida, gases pouco solúveis, como muito solúveis, como o caso do sulfeto de hidrogênio, a situação é inversa. Deve promover uma turbulência suficiente na fração gasosa para que eu consiga vencer essa resistência. Então, uma questão bastante importante em relação a essas unidades de desorção é essa conhecida razão de vazão de gás e vazão de líquido, ou seja, gás utilizado para desorção, esse gás de arraste, e vazão de líquido, que seria o efluente contendo metano. A partir dessa razão, a gente pode estimar a eficiência do sistema e os fatores, um fator conhecido como fator de Strickland, que é o potencial de desorção do metano a partir dessa técnica. Então, esse fator pode ser determinado a partir da relação vazão gás e líquido e da constante N, e no caso de metano, nas concentrações na temperatura de 20 graus da ordem de 28, o que me daria, para garantir um S de 1, que é a eficiência total de remoção de metano do efluente, me daria uma razão QG/QL da ordem de 0,03, bastante baixa, ou seja, eu preciso uma razão de gás para líquido bastante baixa. Mas na prática, o que se adota são valores de S superior a 3, que vão me dar razões para o metano de 0,1. Então, ou seja, eu tenho que aplicar razões superiores a 0,1 para garantir uma eficiência próxima a 100% aqui na remoção do metano. O que acontece é que quanto mais eu aproximo do valor teórico, eu caio a eficiência, eu diminuo essa relação dessa eficiência de desorção, mas em contrapartida, como eu aplico uma razão gás líquido menor, eu obtenho um gás de arraste, um gás de desorção, com maiores concentrações de metano. Então, o que isso implica na prática? Aqui só mostrando as unidades de desorção, semelhantes àquelas que eu apresentei para o caso do sulfeto, podem ser de queda livre ou com material de enchimento, e aqui alguns parâmetros operacionais, assim como eu apresentei para o caso do sulfeto. Bom, e o que implica essa questão relacionada ao fator de stripping, e a questão da eficiência e das concentrações dos gases que saem da unidade de desorção. Se eu aplicar uma câmara de desorção com uma razão suficiente para garantir quase eficiência total, ou seja, superior a 0,1, como eu já mostrei, eu garanto quase 100% de eficiência, mas pelo fato de eu aplicar bastante gás em contracorrente com esse líquido, eu obtenho um gás residual com baixas concentrações de metano, o que não me permite misturar ao biogás o aproveitamento ou a recuperação energética desse gás. Então, portanto, eu devo submeter isso a tratamento. Submetendo esse gás em tratamento, eu reduzo as emissões de gases de efeito estufa. Então, comparando aquele valor inicial que eu apresentei, da ordem de 50 kg de CO2 equivalente por habitante ano, cai para 3,7 kg de CO2 equivalente ano. Bom, então essa situação provavelmente seria mais aplicável a estações de pequeno porte que não há perspectiva de recuperação energética, de uso energético do biogás. Nesse caso aqui, alguns parâmetros operacionais para o tratamento desse metano, a partir de biofiltros. Então, comparado aos biofiltros de sulfeto, então aqui são os parâmetros que eu já tinha apresentado para os biofiltros de sulfeto, os biofiltros de metano têm tempos de detenção de gás muito superiores, então são unidades muito maiores do que as unidades destinadas ao abatimento de IO2. Bom, por outro lado, considerando a questão do fator de stripping, se eu aplicar fator de stripping próximo ao valor teórico, então a eficiência cai nas unidades, mas por outro lado, como eu estou usando uma fração gasosa em menor vazão, eu obtenho um gás com maiores concentrações de metano. Então, nesse caso, misturado ao biogás, eu consigo obter concentrações de metano que são possíveis de serem utilizadas em alguns sistemas de aproveitamento energético do biogás. Então, com esse processo, eu consigo recuperar aqui da ordem de 25%,
incrementada em cerca de 25% a produção de biogás, mesmo com essas baixas eficiências de dessolução aqui. É claro que como aqui eu tenho eficiência de 60%, então eu vou aumentar as emissões de gases de efeito estufa, saindo aqui de 3,7 para 9,9, mas ainda dentro, ainda muito inferior àquele valor apresentado no início da minha apresentação aqui. Então esse fluxograma aqui seria mais aplicável a estações de grande porte, onde há a perspectiva de utilização de sistemas para recuperação energética do biogás. Aqui mostrando, já terminando a apresentação, outros sistemas para recuperação do metano dissolvido. São sistemas que ainda estão em desenvolvimento, é uma tecnologia em desenvolvimento, que é a questão da utilização das membranas de fibra oca, onde são aplicadas aí variáveis razões QG, QL, as eficiências também são variáveis e podem incrementar a geração de energia a partir do biogás em até 40%. A principal desvantagem do uso de membranas é em relação à necessidade de filtrar o efluente para evitar a comatação das membranas, E como pode se observar aqui, é uma filtração bastante restrita. E tecnologias que fazem a utilização de vácuo, como eu disse, Então, apresentando aqui o dimmer, que é um sistema onde o efluente ele sobe um tubo concêntrico aqui, é aplicado um vácuo, e os gases são dissolvidos, para o sistema de recuperação de metano, e o efluente sai livre de gases dissolvidos. Bom, então com isso eu fecho a apresentação, espero ter